Bom dia, queridos alunos do quinto ano. Hoje nós teríamos aula de português, porém, nós teríamos aula de história. Por quê? Porque o nosso conteúdo de português falta bem pouquinho para a gente terminar. E nós precisamos terminar mesmo o nosso conteúdo de história. Então, somente hoje nós vamos, ao invés de dar aula de português, nós vamos dar aula de história, tá bom? Combinado? Aí, a partir da semana que vem, nós vamos iniciar com o nosso segundo bimestre. Então, por isso que nós estamos substituindo, para que a gente termine o primeiro bimestre durante essa semana. Joia? Então, olha lá. Nós vamos estudar agora a respeito dos povos antigos. Então, a nossa atividade, porque a gente começou lá, o que teria no primeiro bimestre? No primeiro bimestre, a gente trabalharia com o capítulo 1, 2 e 3 da unidade 1. Portanto, na última videoaula, que a gente teve lá antes desse período de férias, a gente terminou o capítulo 2. Agora nós vamos fazer o capítulo 3 da unidade 1, para que a gente finalize o primeiro bimestre. Joia? Então vamos lá. A página vai da 38 até a página 38 até a página 51, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Coloca aqui para mim. Beleza? Então aqui nós temos lá os povos antigos, capítulo 3 da nossa unidade 1. Para começar esse capítulo 3, nós temos que relembrar dois termos na história, que fazem parte da nossa história. O que seriam esses dois termos? Esses dois termos, eles vão dar a origem, eles vão dar o nosso caminho para que a gente possa fazer o nosso capítulo 3, tá bom? Então, eles vão ser as vertentes, eles é que vão comandar esse capítulo, tá? Então, olhem aqui na folha da tia Fernanda. Relembrar dois termos. Então, os dois termos que nós vamos relembrar: a cultura e a religião. Então, tia Fernanda, o que nós podemos ver com relação à cultura dos povos, já que nós vamos falar dos povos antigos? O que nós temos de cultura dos povos antigos? Nós temos o modo do povo viver, nós temos o modo deles pensarem, de construir as moradias, de cantar, tocar, dançar, né? E de fazer as festas. Então, cada povo tem uma cultura diferente do outro. É igual a tia Fernanda. A tia Fernanda não veio lá de outro estado? Então, lembra que a tia Fernanda falava assim, ó, coloquem os livros embaixo da carteira. Porque aí todo mundo olhava e falava, tia Fernanda, carteira, mas carteira é para colocar dinheiro. E eu falava para vocês assim, não, lá da onde a tia Fernanda vem, lá da cultura, lá do Paraná, carteira é a mesa onde as crianças estudam. Então, aquela parte embaixo da mesinha, que tinha na parte de baixo, para nós a gente chama de carteira, certo? Então, é para vocês entenderem que cada lugar que a gente passa, cada lugar do mundo que a gente vai, ou até mesmo dentro do nosso Brasil, cada lugar tem uma cultura diferente, certo? Aí nós vamos ver também, foca aqui para mim, a religião, né? O que é a religião? Então, a religião vai ser o conjunto de crenças, os valores partilhados por toda uma comunidade ou um povo. Então, a religião, ela é sempre coletiva. Para que você possa ter uma religião, é preciso que você tenha muitas pessoas, uma grande quantidade de pessoas. Joia? Vamos para a próxima, então. Então então já que nós sabemos que cultura é uma coisa e religião é outra, nós vamos estudar agora os povos antigos a partir da sua cultura e da sua religião. Então nós vamos começar lá com os povos mesopotâmicos. Vamos para os povos mesopotâmicos. Então vamos lá. Os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que é ser politeístas? São povos que cultuavam e acreditavam em vários deuses. Quem eram os deuses dos mesopotâmicos? Os deuses eram o Anum, o Enlil, o Assur, o Ishtar, Enki e Marduk. Anum era o deus principal, tá? Ele era o deus principal. Então, ele era o pai dos deuses
e protetor da cidade de Uruk. Já o Enlil, ele era dono do destino e protetor da cidade de Nippur. O Assur, ele era senhor da guerra e o mais cultuado deus assírio. O Ishtar era a deusa do amor e protetora da cidade de Uruk. O Enki era o senhor das águas doces, deus da sabedoria e tinha um templo em Eridu. E o Marduk, filho de Enki e principal deus da cidade da Babilônia. Então, o que a tia Fernanda quer que vocês entendam? Foca aqui em mim, Alessandra. O que a tia Fernanda quer que vocês entendam? Tia Fernanda, vou ter que decorar o que era cada um deus? Não, não é isso que a tia Fernanda quer, tá? O que a tia Fernanda quer que vocês saibam é que o principal deus era o Anum, que na Mesopotâmia os deuses eles cultuavam vários deuses, então eles eram politeístas, quer dizer, mais de um deus, certo? E saber que o Anum era o deus principal, certo? E que todos os deuses mesopotâmicos, eles tinham forma humana. Então, eles eram pessoas, certo? A forma deles, a estátua deles eram de pessoas, tá bom? Vamos continuar aqui na nossa cartolina. Então, olha lá, como era o humor desses deuses? Então, o que acontecia? As pessoas acreditavam que o humor dos deuses, ele mudava, certo? Ele podia mudar de uma hora para outra. Então, por exemplo, se ele estivesse feliz, ele traria muitas bênçãos para as pessoas, mas se ele estivesse bravo, ele podia, de repente, destruir uma pessoa, destruir um reino. Então, tudo dependia de como os deuses se sentiam. Então, o que acontecia com isso? Algumas vezes, como esses deuses mudavam, né, de humor, eles acreditavam assim, que quanto mais eles cultuassem esses deuses, que quanto mais eles dessem oferendas para esses deuses, mais eles trariam coisas boas para as pessoas, certo? Então, olha só, as pessoas que moravam, né, que cultuavam os deuses da Mesopotâmia, acreditavam, então eles temiam e respeitavam esses deuses, certo? Levando a eles oferendas e orações para que eles se acalmassem, certo? Na cidade, cada cidade ela tinha muitos templos, muitos templos. Então, a cidade de Uruk, que era a cidade principal, o maior deus do templo era quem? Aquele que a tia Fernanda mostrou para vocês, Anum, que é o único deus que vocês precisam realmente saber, tá bom? Aí, olha só, cada oferenda que eles ofereciam para esses deuses era acompanhada de uma prece, então eles faziam uma oração e tinha como objetivo de acalmar esse deus, certo? Ou deusa também, né? Lembra que a gente falou da Ishtar? Ishtar era uma deusa e não um deus, né? Então, eles faziam essa prece, né, para acalmar esse deus ou deusa e conseguir a ajuda dele. Então, tudo era uma questão de troca. Se eu dou oferendas, se eu faço oração para o meu Deus, em troca, ele me traz coisas boas, certo? Então, olha lá. Agora nós vamos falar... aí olha o que a tia Fernanda quer comentar com vocês. Que existiam nesses tempos, pessoas que cuidavam dele, que eram os sacerdotes e as sacerdotisas, certo? Os sacerdotes e as sacerdotisas, eles eram responsáveis pelo templo. Eram eles que cuidavam desse templo, certo? Então, olha lá, os deuses, olha só, onde moravam os deuses? Eles eram representados por estátuas, então os deuses moravam dentro dos templos. Quem cuidava dos templos? Os sacerdotes e as sacerdotisas, certo? O que os sacerdotes e as sacerdotisas faziam? Né? Eles faziam as cerimônias para os deuses, igual nós vamos à missa, vamos ao culto, eles faziam as cerimônias, certo? Eles é que recebiam as oferendas quando as pessoas levavam lá nos templos, eles é que recebiam essas oferendas e eles também cuidavam dos bens e dos negócios do templo. Então, eles é que comandavam tudo, certo? Eles eram os padres e os pastores daquele templo. Então, nós chamávamos eles de sacerdotes e sacerdotisas, certo? Dentro desses templos também tinham armazéns. Nesses armazéns, eles guardavam materiais,
tinha oficina de artesanato, né? Cerâmica, tecido, móveis e joias. E o que eles faziam? Eles faziam tudo isso para quê? Para o comércio, tá? Para comercializar esses produtos e trazer dinheiro para esses templos. Então, como vocês podem perceber, o poder econômico da Mesopotâmia girava em torno de todos esses templos, tá bom? Agora, olha lá. O que acontecia? Haviam também, o que eles faziam? Eles faziam também registros escritos. O que é registrar a escrita? Eles faziam esses registros escritos através de arte e da própria escrita mesmo, certo? Então, todas as artes que nós temos hoje, que nós vemos da Mesopotâmia, que vem lá daqueles tempos, são coisas que eles faziam naquele tempo, eles registraram e por isso que a gente consegue ver hoje. Então isso é uma coisa bem bacana, bem legal. Aí olha só, os templos, lá nos templos as pessoas aprendiam a escrever e estudavam para ser funcionários do rei. Então vocês podem ver que os templos, até ofício eles davam para as pessoas, eles davam trabalho, então assim, tudo girava em torno dos templos, certo? É isso que a tia Fernanda quer que vocês entendam, tá? Tudo girava em torno disso. Então, as pessoas, os mesopotâmicos, eles faziam de tudo para agradar os seus deuses, tá bom? Vamos virar aqui. Olha lá. Com isso, por eles terem esses registros escritos, é que hoje nós conseguimos ver hinos, poesias e mitos mesopotâmicos. Então nós temos, hoje no mundo existem vários registros, né, que a gente consegue ainda visualizar, ainda ver, certo? Então para eles o que era um mito, né? O que é um mito? É uma história baseada em fatos reais ou inventados que busca explicar a origem do mundo, da humanidade e dos fenômenos naturais. E nós estudamos isso aqui em português. Vocês lembram o que era um mito? Então, o significado é o mesmo, tá bom? Então, olha só, ele é transmitido de boca em boca, quer dizer, uma pessoa falando para outra, e é considerado verdadeiro pelo povo que o criou. Então, o povo que criou esse mito acredita fielmente naquilo que ele está contando, tá bom? Então, joia. Então, vamos agora para o mito mesopotâmico. Pode focar aqui. O mito mesopotâmico dizia que os deuses viviam reclamando de trabalhar muito e de não ter tempo de se divertir e comer o tanto que queriam. Então, o deus Enki criou a humanidade para substituir os deuses no trabalho. Esse mito, ele cumpria duas funções. Então, o que ele fazia? A função número 1 era incentivar os seres humanos a trabalhar, pois é pelos deuses que o faziam. E número 2, convencer os seres humanos a doar parte da sua produção para os deuses, isto é, para os seus representantes na terra, reis e sacerdotes. Então pode focar em mim aqui. Então, crianças, entendam uma coisa, por que esses mitos eram criados? Para que as pessoas contribuíssem financeiramente, né, para os templos, para que as pessoas entendessem o porquê que elas tinham que trabalhar. Nossa, elas trabalhavam para que os deuses não pudessem trabalhar. Então eles colocavam tudo isso na cabeça das pessoas para que elas fizessem exatamente o que eles queriam, certo? Eles giravam as coisas, eles faziam com que a pessoa entendesse que se ela trabalhasse, ela estava agradando os deuses, que se ela desse as oferendas, ela estava agradando os deuses. Entendem isso? Se elas dessem dinheiro para os templos, se elas cuidassem dos templos, oferecessem dinheiro, eles estavam agradando os deuses, certo? Então, com isso, a gente fecha os mesopotâmicos. Então, o que a tia quer que você entenda? Nós vamos ter os mesopotâmicos, que é o que nós estudamos agora, e nós vamos ter os egípcios. O que a tia Fernanda vai querer de vocês? Uma comparação entre esses dois povos. É só que vocês entendam, olha, tia Fernanda, os mesopotâmicos eram assim e os egípcios eram assim. Então agora eu vou mostrar para vocês como que os egípcios pensavam. E aí nós vamos fazer uma comparação entre os dois, tá bom? Então agora vamos para os povos egípcios. Olha lá, quem já não estudou, quem já não viu uma novela, quem já não viu um filme com um deus do Egito, não é mesmo?
Então, olha lá, os egípcios, assim como os mesopotâmicos, eles também eram politeístas. Eles acreditavam em mais de um Deus, tá bom? Então, olha lá os deuses que eles gostavam, que eles cultuavam. Eles cultuavam o deus Amon-Ra, o deus Osíris, o Amite e o Horus, certo? Então, olha lá, o Amon-Ra era o criador do universo, de todos os deuses. Ele era o criador de tudo, certo? O Osíris era o deus da vida após a morte e o juiz dos mortos, no além-túmulo. Aí nós tínhamos também a Ísis, que era a irmã e esposa do Osíris, certo? E o filho deles, que era o Horus, tá bom? O que a tia Fernanda quer que vocês entendam é que os deuses egípcios, ó, lembra lá, os deuses mesopotâmicos, eles só tinham forma humana. Já os deuses egípcios, não. Ele tem deuses que só têm a forma humana, tem deuses que têm forma humana e animal, e nós temos deuses que só têm somente a forma animal, certo? Beleza. Então, olha lá, quem era o deus mais popular do Egito? Era o Osíris, certo? Era o Osíris. Então, olha lá, agora nós vamos falar a respeito das pirâmides. Ah, a tia quer mostrar para vocês assim, olha lá. O deus Osíris, esse aqui, ó, ele tinha só a forma humana. Já com forma de animal, esse Amite tinha forma de animal. Então, ele era, isso mesmo, forma de animal. Ou com forma humana e de animal, que era o Horus. O Horus tinha as duas formas, humana e animal, certo? Corpo de homem, o Horus, e cabeça de falcão, tá bom? Então, agora vamos para as pirâmides. Não sei se vocês vão se lembrar, né, que a gente fala muito das pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Lembram disso? Então, olha só. As pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos nada mais é do que nomes de pessoas que que construíram essas pirâmides, porque eles acreditavam o quê? Que nas pirâmides, túmulos e os faraós, eles acreditavam muito na vida após a morte, certo? Então, quando eles faziam aquelas pirâmides, eles faziam aquilo para que colocassem eles quando eles morressem, porque eles acreditavam que eles viveriam depois daquilo. Então, era como se fosse uma casa para eles. Era como se fosse a casa deles. Então, eles faziam uma casa bem bonita, já que eles iam viver eternamente, tá bom? Pode focar aqui. Então, olha lá, eles acreditavam, então as pirâmides, túmulos e os faraós acreditavam na vida após a morte, certo? Eram construídos para si e sua família. Então, olha lá, era o garantir sua casa da eternidade, né? Igual a tia Fernanda acabou de falar. Então, era o local onde esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos, certo? Joinha? Então, tá. Então, aqui dizia assim também, que toda pessoa ao morrer era julgada por Osíris. Ó, a tia Fernanda errou aqui, tá? Porque Osíris é nome de pessoa, então tem letra maiúscula, certo? Como é canetinha, não dava para apagar. Então, lembra que a tia Fernanda falou que Osíris era quem decidia, que era o Deus da eternidade? Era ele que decidia se as pessoas seriam julgadas ou não julgadas? Então, ele que julgava as pessoas, ele que dizia, né? Então, por isso ele era considerado o Deus mais importante, porque na realidade, os egípcios, eles cultuavam mais a morte em si, a vida que eles teriam depois da morte, do que a vida que eles teriam enquanto eles realmente estavam vivos, enquanto eles estavam na terra, né? Então, olha lá. Agora, daí aqui, ó, pode focar aqui em mim, Alessandro. Agora aqui no nosso livro, aqui vai falar assim, você sabia? Contam que uma esfinge existente na Grécia Antiga parava todos os viajantes que por lá passavam e apresentava a eles um enigma. Qual é o ser que anda pela manhã sobre 4 pernas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? As pessoas não conseguiam decifrar o enigma e, por isso, eram devoradas pela esfinge. Foi assim até que o filho de um rei conseguiu decifrar esse enigma. E você consegue desvendar esse enigma?
Ai, ai, ai. Então, olha lá, fica para vocês esse enigma, certo? Depois nós vamos saber a resposta dele. Já na página 45, consegue focar aqui no livro para mim? Os egípcios e a vida após a morte. Então, nós falamos aqui, né, sobre a vida após a morte. E aí a tia Fernanda queria mostrar para vocês, olha lá. Isso aqui, eles chamam de papiro, certo? Que era o papel antigo deles, era o papel que eles usavam para registrar tudo o que acontecia. Então, olha lá, as cenas que vemos estão pintadas em um papiro do Livro dos Mortos. Então, esse papiro era chamado de Livro dos Mortos e retratam o julgamento do coração de um escriba de nome Hanufer. Na cena 1, que é onde tem o númerozinho 1 aqui, Hanufer está ajoelhado diante dos 14 juízes da morte. Então, se você contar a cena número 1 aqui em cima, você vai ver que tem o Hanufer e em seguida você vai contar 14 juízes, certo? A cena 2, que é essa aqui. Ele é levado pela mão pelo deus Anubis. Olha lá que a tia Fernanda falou, olha o deus lá com uma cabeça, se eu não me engano, não sei se é lobo, se é raposa, acho que é um lobo. Cabeça de lobo e corpo de gente, de humano, certo? Então ele é levado pela mão por Anubis, que é o deus dos mortos, até a balança da justiça, olha lá. Na cena 3, o seu coração é colocado num dos pratos e no outro é posta a pena da verdade e da justiça. O coração devia ser mais leve que a pena para que a pessoa fosse absolvida. Então, o coração da pessoa tinha que ser mais leve do que a pena, porque se a pessoa tivesse o coração pesado, era porque ela tinha sido ruim na vida, não é? Então, olha as crenças que eles tinham. Um coração tem que ser mais leve do que uma pena, né? E todos sabemos que o coração ele não é mais leve do que a pena, não é mesmo? Olha lá agora, na cena 4. Pelo fato de Hanufer ter sido absolvido, olha só, ele foi absolvido, ele é conduzido à presença de Osíris. Olha lá, lembra o deus da vida após a morte? Osíris, que o conduz, quem o conduz é Horus, o deus com cabeça de falcão. Olha lá a cabeça do falcão. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo ao qual pertencera. Mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Isso explica por que os egípcios desenvolveram as técnicas de mumificação. Então, vocês lembram que lá nas pirâmides eles faziam túmulos, enfim, eles se mumificavam para que eles se mantivessem vivos, como se mumificando eles conseguissem manter a sua alma, né, intacta, além de manter o corpo, a casca, eles achavam que eles poderiam manter o interior, a alma deles intacta, certo? A múmia era colocada num sarcófago e conduzida até o túmulo. Lá costumavam-se deixar vários objetos, como joias, armas e alimentos, que posteriormente, segundo acreditavam os egípcios, teria grande utilidade para o morto. Então você vê, hoje a gente fala assim, né? A pessoa quando ela morre, ela não leva nada, porque a gente sabe, né, que a pessoa, se ela é enterrada com joia, com isso, aquilo, fica lá, né? Porque ela não vai utilizar depois. A gente sabe que a pessoa ela vai lá ficar com Deus, enfim, né? Ela tem uma sobrevida, porém não dessa forma. Uma pessoa que eles acreditavam que gostava de joias. Da onde que uma pessoa que vai morrer, que morreu, vai gostar de ter joias, vai gostar, a não sei que tenha algum valor realmente significativo para essa família que vai enterrar essa pessoa que morreu. Então, aqui eles achavam assim, ó, que se você colocasse joias, coisas de valor com a pessoa que morreu, seria ótimo, porque ela teria uma vida depois daquilo, porque a vida não pararia ali, certo? Isso na página 45. Aqui na página 46, mostra a riqueza e a variedade dos objetos dependiam das condições de cada um. No túmulo do faraó Tutancâmon, por exemplo, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro, cadeiras, armas, barcos, armários, poltronas, bastões,
colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais e etc. Sua mobília era composta de mais de 5.000 objetos. Olha quanta coisa que ele levava para dentro do túmulo dele, né? Então, olha aqui, ó, esse aqui é o sarcófago do Tutancâmon, né? E a Era de Ouro dos Faraós. Então, eles chamavam de Era de Ouro o quê? Quando eles colocavam tanto ouro, tantas coisas dentro, né, do sarcófago, certo? E a nossa página 47 vai mostrar para vocês a escrita egípcia, os números egípcios. Então, diz assim: da civilização egípcia restaram vários monumentos com inscrições, além de documentos em papiros, certo? Que eram os documentos dele, era o papel deles. Essas fontes permitiram que os estudiosos decifrassem o sistema de numeração egípcio. Você também pode decifrá-lo. Observe esses exemplos. Então, olha lá, vocês vão ver que esse símbolo representa então é um traço vertical que indicava unidade. Esse aqui representava o 10, esse o 100, esse o 1000. Então assim, tia Fernanda, você quer que a gente decore os números egípcios? Não, pessoal, não quero. Isso aqui é só a nível de curiosidade, nunca que a tia Fernanda vai cobrar número egípcio, certo? Então é só a nível de curiosidade. Realmente o que os alunos do 5º ano precisam saber são os números romanos, porque vocês sabem lá que os números romanos eles são importantes até para a gente decifrar a história, eles estão presentes na história o tempo todo, até por causa que são os números que a gente ainda utiliza, certo? Agora os números egípcios, isso que tem aqui na página 47, realmente é só para curiosidade, tá bom? Mas não vão deixar de fazer atividade, joia? Na página 48 e 49 também tem 2 exercícios que vocês irão fazer, tá bom? E assim também nas 50 e na 51, joia? E pela 51 nós terminamos a nossa primeira unidade e o nosso capítulo 3, certo? Então façam as atividades direitinho, enviem as páginas das atividades para a tia Fernanda e a tia Fernanda em seguida vai enviar um outro vídeo com a correção para vocês. Tá joia? Então fiquem calmos, apenas comparem os egípcios com os mesopotâmicos, pensem naquilo que a tia Fernanda falou, que o que realmente é importante, tá bom? E estudem lá, façam as atividades que vai dar tudo certo, tá bom? E qualquer dúvida, podem me chamar e ligar para mim, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.